Olá, vamos dar sequência ao treinamento, vendo agora operações de salvamento. Iremos nesse tópico verificar salvamento em altura e espaços confinados, classificação da equipe de emergência, tipos de emergência, conduta, noções de resgate, tipos de maca, técnicas de resgate e a síndrome de arnês. O salvamento em altura e ou espaços confinados pode ser definido como atividades de salvamento realizadas em locais com diferença de nível, no plano vertical, inclinado ou horizontal. É a retirada de vítimas em local elevado por meio de equipamentos e técnicas específicas, com vistas ao acesso e à remoção do local, ou em condição de risco à vida de quem não consiga sair por si só, em segurança. Em razão do nível de comprometimento que o profissional de salvamento em altura possui, é imprescindível recordar que, apesar de todos os conhecimentos teóricos e técnicos, há de se ter experiência e bom senso, em virtude de os trabalhos serem realizados sob pressão psicológica e qualquer erro pode ser fatal. Uma ocorrência de salvamento em altura usualmente se dá de forma isolada, uma vez que envolve um cenário em 3 dimensões, no qual a vítima encontra-se suspensa em um local elevado de difícil acesso. Assim, o socorrista que efetuará a intervenção propriamente dita deverá estar seguro de si, ter domínio das técnicas e do manuseio de equipamentos, atuando de forma rápida, precisa e segura. As NRs 33 e 35 determinam como obrigação do empregador disponibilizar equipe apta para respostas em caso de emergência para o trabalho em altura e em espaço confinado. Essas equipes deverão estar preparadas e aptas a realizar as condutas mais adequadas para os possíveis cenários de emergência em suas atividades. Para que a resposta seja a mais rápida e eficaz, de acordo com o determinado do plano de emergências, não é necessário que a equipe seja dedicada a essa atividade. Inicialmente, deve-se elaborar e implementar procedimentos de emergência e resgate adequados ao trabalho em altura, contemplando, no mínimo, a descrição dos possíveis cenários de acidentes obtidos com base na análise de risco, descrição das medidas de salvamento e de primeiros socorros a serem executados em caso de emergências, seleção e técnicas de utilização dos equipamentos de comunicação, iluminação de emergência, resgate, primeiros socorros e transporte de vítimas. Acionamento da equipe responsável pela execução das medidas de resgate e primeiros socorros. Exercício simulado periódico de salvamento e combate a incêndio, considerando os possíveis cenários de acidentes para trabalho em altura, espaços confinados, incêndio, etc., realizando no mínimo uma vez a cada ano. Classificação das equipes de emergência. A equipe de emergência pode ser própria ou externa. Equipe própria, composta de trabalhadores da empresa ou dos próprios trabalhadores. Nesse caso, o atendimento à emergência será prestado pela própria equipe de trabalho em atividade perigosa. Equipe externa não tem vínculo empregado-empregador, isto é, empregatício, podendo ser pública ou privada. As respostas serão proporcionais ao nível de treinamento e aptidão necessária em função da existência ou não de equipe própria, externa ou formada pelos próprios trabalhadores.
Assim, se a equipe de emergência e salvamento for própria ou formada pelos trabalhadores, as respostas serão: realizar o resgate e os primeiros socorros de imediato, com as técnicas aprendidas. Se a equipe for externa, a resposta será: chamar a equipe de emergência com a maior brevidade e dar todo o suporte e retaguarda às vítimas e à equipe de resgate. Como equipe de socorro pública externa, destacam-se Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SAMU ou correlatos. A equipe de socorro privada é formada por profissionais capacitados em emergência e salvamento. Em algumas situações, a equipe poderá ser formada pelos próprios trabalhadores que exercem trabalhos em altura e ou espaços confinados, conforme definido no plano de emergência e em função das circunstâncias que envolvem as atividades. Os trabalhadores deverão estar capacitados a realizar salvamento de emergência, resgate e, inclusive, autorresgate quando possível ou viável. Tipos de emergência. Os possíveis cenários de situações de emergência devem ser objeto da análise de risco que repercutirá no plano de emergência, em que serão definidos os recursos necessários para as respostas às emergências. A utilização de equipes próprias, externas, públicas ou mesmo com os próprios trabalhadores deve considerar a suficiência desses recursos. Os cenários mais comuns onde ocorre risco de queda são em andaimes, telhados, serviços de instalação e manutenção de máquinas e equipamentos, serviços em espaços confinados, serviços e instalações de tubulações, limpeza ou pinturas de fachada e serviços em eletricidade, geração, transmissão e distribuição. Conduta. Em razão do nível de comprometimento que o profissional de resgate possui, é imprescindível recordar que, apesar de todos os conhecimentos teóricos e técnicos, há de se ter experiência e bom senso, em virtude de os trabalhos serem realizados sob pressão psicológica e qualquer erro pode ser fatal. Condições básicas para a realização de uma atividade de salvamento com segurança: controle emocional, controle da situação, controle dos materiais, controle de vítimas, executar as atividades com convicção do que está fazendo, dispor os materiais em local seguro e de fácil acesso. Uma vez no local da ocorrência, de acordo com a imposição da situação, o resgatista deve ser muito rigoroso nos seguintes pontos: reconhecimento, preparação, salvamento e desmobilização, posto que o tempo corre contra a equipe de salvamento, o que pode agravar o perigo para a vítima e para os resgatistas. Deve-se reduzir os imprevistos. Se eles não surgirem, será sinal de uma boa preparação técnica e de um bom planejamento. Noções de resgate. Conforme define a Comissão Tripartite de Negociação do Setor Elétrico do Estado de São Paulo, um bom sistema de resgate é aquele que necessita de um menor número de participantes e equipamentos para sua aplicação, tornando, com isso, um ato simplificado, rápido, sem colocar a vida da pessoa em perigo. O resgate pode ser simples ou complexo. Vejamos um resgate simples. Ocorre quando se trata do resgate de vítimas que apresentam lesões leves, podendo ser realizado por um resgatista. Por exemplo, técnicas de descensão, rapel e ascensão. Técnicas de autorresgate. Descida pelo mesmo cabo da vítima.
acessar a vítima por baixo ou por cima, sem cabo extra. A transferência de linha é um exemplo, uma técnica de resgate que transfere a vítima da corda em que está suspensa ou dependurada para a corda de salvamento. É aplicada, na maioria das vezes, no salvamento de operários que, após um acidente, tiveram a queda pela linha de vida do cinto de segurança ou trava-queda. Aqui é a demonstração do resgate tipo transferência de linha. A vítima ficou pendurada, o resgatista está tendo acesso ao local, acessou, montando a estrutura, gera uma linha de vida, onde ele está descendo e a vítima será transferida da linha que ela está suspensa para a linha do resgatista. E ambos descem por esta linha. Resgate complexo. Trata-se de um resgate de vítimas que apresentam grandes lesões, como suspeita de fratura na coluna, no fêmur ou no húmero, hemorragias importantes, traumatismo craniano ou abdominal. Deve ser realizado por uma equipe de no mínimo 4 resgatistas. Na maioria das vezes, o resgate vai requerer técnicas de içamento. Isso ocorre quando, em certas condições, a vítima deverá ser removida de alguma depressão natural ou estrutura urbana. Seja qual for a situação, o içamento de uma maca, às vezes acompanhada de um socorrista, é tarefa pesada para qualquer equipe, exigindo perfeito domínio das utilizações de roldanas, blocantes e sistemas de multiplicação de força. Poderá ocorrer o inverso, havendo a necessidade de descer a vítima e, assim, as técnicas de descensão podem ser realizadas com macas ou triângulos de evacuação. A escolha do equipamento deve ser realizada considerando-se as lesões que a vítima tenha sofrido. Para grandes lesões, utilizam-se macas e para lesões leves, o triângulo de evacuação. Precisamos planejar bem o nosso resgate, a nossa equipe, para que situações como esta não aconteçam. Mostra o buraco aqui, cara. Vai o cano, você pega o cano. Aí, esse cabo aí. Tá saindo, né? Se ele estiver na maca, vai ter que tirar, viu? Amarrar ele aqui assim, ó. É melhor. Aí joga esse cabo. Vai!
o cheiro de gás. Metano. Pega mais calma aqui, sim, eu vou. Aí, ó, puxa o cabo aí, ó. Aquele de bigode, ele tava assim agora, pô. Ganhou um bigode, né? Se a gente tá em cima do cabo. Vai, puxa! Vai sair, hein? Cuidado que é a pé aí, hein? Manda esse cabo lá pra baixo. Ô, tenente! Cabo de salvamento pra amarrar. Não é melhor esse aqui. Tá na mão, manda. Consiga. Bota a cadeira em cima, pô. Amarra aqui assim, ó. Vai estar na frente, vai. Tá na frente. Deixa eu dar uma olhadinha nisso. Olha aqui, tem que tirar ali da prancha, viu? Porque senão não dá pra vir. Porra, Você mantenha direta comigo, tá? Vamos mantendo contato. Pra lavar a vida tá muito sujo. Onde você arruma um negócio com água? Arruma uma bandeja com água, alguma coisa com água. Pra lavar o rosto dele. Vai lavar pelo menos o rosto. Rapidinho. Apareceu. Tá vivendo. Vai pegar água pra lavar o rosto. Água, então no mundo. Foi pegar lá. Vai pegar? Pode tomar ele. Vai pegar? Quer amarrar e trazer? O médico tá aqui já. O médico tá aqui, sargento. Já foi buscar água já. Atenção aí. Tem que cara pra segurar. Tem que ter gente aí, hein? Tem aqui. Vem cá. Vamos lá. Esse aí pode soltar, velho. Pega a cabeça. Abaixa o braço dele. Esquece o cabo. Pega a cabeça dele. Vai, gente. Esquece. Peraí. Segura a cabeça dele. Vai. Ó, peraí. Calma, não. Ó, Do meu lado. Aqui, meu lado. Cuidado do braço. Bota a cabeça pra cá. A cabeça em cima, no alto. Cabeça no alto. Cadê a água? Tem álcool ali, ó. Cadê a água? Vira de lado a cabeça. Vai virar de lado, doutor? Não. Viu, sargento? Vamos lavar o braço dele que precisa... água, lava o braço dele lá. Daí. Lava o braço dele que precisa colocar soro, coloca lá já. Com água e depois colocar álcool. Pra desinfetar. Tenta arrumar mais água. Eu tô enchendo a coisa. Fala O que você precisa? Cadê o pimentel? Pega as caras. O algodão. Pera aí, agora você alguém com a mão limpa. Você nem tem algodão aí? Pode desinfetar aí. Abre os olhos, exatamente. Abre os olhos. Abre os olhos. Oh. Se quiser desamarrar, vê alguém que tá com luva de raspa aí, pra dar uma desamarrada porque senão ele escorrega. Nando, põe uma luva de rato e desamarra. Não desamarrar não, é só descer. Ele escorrega aqui, mais um pouco aqui. Vai, só puxar. Puxar. Cabo aí.
Tipos de maca. Temos a maca rígida, a maca cesto e a maca envelope. Maca rígida, muito utilizada. A maca rígida pode ser fabricada de diversos tipos de materiais, sendo os mais utilizados a fibra, o policloreto de vinila, que é o PVC, e a madeira. A fibra e o PVC proporcionam maior leveza à maca, facilitando o transporte, porém tem um valor mais elevado para a aquisição. A maca rígida oferece ótima condição de imobilização quanto às vítimas portadoras de trauma, permitindo uma postura mais firme e adequada. Nesse tipo de maca, os pontos de apoio, dependendo do grau de fadiga do material, podem romper com o peso e a tração dos cabos, proporcionando graves acidentes. Deve ser acondicionada em local seco, protegido da luz solar ou de qualquer outro tipo de radiação e inspecionada a cada serviço. Possui limitação também pelo fato de não ser retrátil, dependendo da cena da ocorrência quanto ao espaço disponível para trabalho. A maca cesto. Muito versátil, a maca cesto possui diversas aplicações que podem variar desde o chão de fábrica a ambientes confinados, estruturas metálicas, construções e ambientes naturais, destacando-se o uso em resgate com aeronave. Alguns modelos dispõem de dispositivos de encaixe, o que permite o rebatimento do material, aumentando a maleabilidade e melhorando as condições de transporte pelas equipes de socorro. Em contrapartida, embora alguns modelos sejam articulados, o peso desse tipo de maca é de 12 kg e oferece resistência ao trabalho de aproximadamente 200 kg. Seu preço também é maior que uma maca de madeira. Possui tirantes próprios, feitos de poliamida, o fundo é composto de polipropileno e a estrutura é de aço laminado com tratamento térmico, conferindo à maca cesto grande durabilidade. Maca envelope. A maca envelope é um equipamento construído por uma lâmina plástica altamente resistente, acompanhada por uma mochila e acessórios, que conferem ao equipamento leveza, praticidade e funcionalidade, bem como grande resistência à abrasão. Para movimentações horizontais e verticais, a maca envelope dispõe de tirantes reforçados de nylon, com capacidade para suportar 1.725 kg cada um, e sistema de fecho rápido, proporcionando agilidade e firmeza no acondicionamento da vítima. O aspecto desfavorável da maca envelope está no fato de não proporcionar a imobilização dorsal da vítima, razão pela qual deve ser utilizada a maca rígida nos casos de trauma. Possui um custo mais elevado. Quando inspecioná-la, deve-se verificar sempre as condições estruturais, especialmente quanto à abrasão ou cortes, estado das fitas, alça de transporte e fivela de fechamento e ajuste, e também dos seus acessórios, como mosquetão, cabos, fitas de nylon para içamentos, suporte para os pés, alças adicionais pequenas para o transporte. Montagem da maca envelope.
Técnicas de resgate. De acordo com o tipo de atendimento a cada vítima, pode-se dividir didaticamente o salvamento em salvamento de vítimas sem trauma, salvamento de vítimas com trauma, necessitando obrigatoriamente da adequada estabilização e emprego de macas e devido atendimento médico hospitalar, salvamento de múltiplas vítimas em local de risco. Esses tipos de salvamento poderão requerer técnicas de ascensão, descensão e tirolesa. Descida vítima resgatista. Chamamos de vítima resgatista a técnica em que a vítima desce com o bombeiro entre suas pernas, o que requer procedimentos específicos para a segurança da operação e para o bombeiro tenha controle suficiente da descida. Maca socorrista. Na remoção vertical de macas, é obrigatório o uso de cordas de serviço. Uma principal que suportará a carga e outra de segurança e backup, dotadas de sistema de freio, bloqueio, vantagem mecânica e captura e progresso pré-montados para qualquer eventualidade, considerando ainda que uma poderá assumir o papel da outra, em virtude de mudanças de topografia do terreno ou situação, razão pela qual devem ter a mesma especificação técnica. Tirolesa com maca. Assim como no rapel, a vítima poderá ou não estar acompanhada do socorrista. Ao acompanhá-la, o socorrista deverá posicionar-se no centro da maca ou na cabeceira e, sempre que possível, estar dotado de um sistema que permita deslocar-se para cima ou para baixo, a fim de melhor assistir a vítima. Devem ser observados os seguintes requisitos de segurança para a montagem de uma tirolesa com maca. Utilizar corda dupla. Não tensionar excessivamente a corda, observando-se a regra dos 12, jamais empregando aparatos mecânicos para tal. Adotar obrigatoriamente um sistema de freio e de recuperação. A equipe de resgate necessita ser composta de profissionais com treinamento específico e possuir os equipamentos necessários para atendimento às emergências previstas no plano de emergência e outras que possam sugerir. São muitas as técnicas existentes e saber qual é a mais indicada para cada cenário fará a diferença para um resgate bem-sucedido. Conclusão: não será um treinamento de poucas horas que vai capacitar um trabalhador como socorrista. Não podemos cometer alguns erros, pensando que uma brigada que foi treinada com 8 horas para aprender sobre combate a incêndio e primeiros socorros estaria preparada para fazer resgate. Tomemos cuidado para não cair nesta armadilha. Vamos falar sobre a síndrome de Arnés. A emergência típica de trabalhos em altura é a que vai ocorrer após a queda do trabalhador, que ficará suspenso pelos dispositivos de segurança, como talabartes ou trava-quedas. A síndrome de Arnés, trauma de suspensão, síndrome ortostático ou harness hang syndrome pode se manifestar depois de um trabalhador ficar suspenso por aproximadamente 10 minutos em estado imóvel ou 45 minutos em movimento. Síndrome de Arnés é uma doença que exige pré-requisitos para a sua ocorrência. São elas suspensão e imobilidade. Principais sinais e sintomas. Sinais e sintomas relacionados à suspensão inerte em cintos de segurança, que podem começar após o segundo minuto de suspensão.
formigamento, amortecimento, tonturas, náuseas, hipertermia e inconsciência, represamento de volume circulatório nos membros inferiores, resultando em várias complicações, choque circulatório, reações fisiológicas e traumas irreversíveis, chegando a óbito. A perda de consciência pode ocorrer rapidamente e, se a síndrome progride, pode matar a vítima. A rapidez do início dos sintomas tem componentes individuais. Alguns podem ter caído nas fases iniciais dos sintomas da síndrome pré-síncope, como náuseas, tonturas, zumbido nos ouvidos, sudorese, perda de visão. Essa situação pode levar ao choque hipovolêmico, que também é chamado de choque hemorrágico. É a principal causa de morte de vítimas politraumatizadas, acidentes, quedas. É ocasionado por uma diminuição do fluxo sanguíneo, proporcionando perfusão tecidual diminuída e lesão celular irreversível, o que pode levar à falência do sistema circulatório. Todos os autores concordam em evitar a posição totalmente vertical durante o resgate. Após o resgate, recomenda-se colocar a vítima em posição de curvar, que é a posição sentado. Primeiros socorros. Alguns cuidados devem ser observados nos primeiros socorros. O resgatado jamais deve ser deitado ou colocado em posição lateral de segurança, pois o sangue reflui rapidamente e pode provocar parada cardíaca em segundos. Manter o acidentado sentado ou de pé, pois o corpo será regulado por si mesmo em cerca de 30 minutos. E, em seguida, movê-lo gradualmente para a posição horizontal, para evitar sobrecarga ventricular direita aguda pelo grande fluxo de sangue acumulado nos membros. Durante todo o processo de resgate, é essencial monitorar os sinais vitais, seguindo o suporte de vida básico e avançado, como recomendado pelo protocolo de ressuscitação. Após retirada da suspensão, a vítima deverá ficar sentada com as pernas flexionadas o tempo de suspensão, somado por mais 10 minutos. A vítima só poderá ser deitada se estiver em parada cardiopulmonar para a execução da RCP. Em casos de resgate, é imprescindível que, inicialmente, a empresa tenha um plano de salvamento para todos os cenários que possibilitem a ocorrência de traumas ocasionados por quedas. Empresas especializadas podem elaborar isso. Após o inventário desses locais, as empresas devem optar por treinar todos os funcionários para atuar em autorresgate. Não confundir resgate com evacuação. O resgate requer a recuperação da vítima por uma equipe preparada para essa finalidade. E a evacuação é a ação de um menor espaço de tempo, dependendo do tipo de emergência, sair do local sinistrado. Pedal de emergência. Uma solução para ampliar o tempo de resposta de resgate é utilizar o pedal de emergência. Esse equipamento hoje já vem agregado em alguns cintos de segurança. Pedal de emergência é um equipamento projetado para situações de emergência. Muitas vezes, após queda, o trabalhador depende do resgate, que pode demorar um tempo variável. Quando o trabalhador fica muito tempo suspenso pelo cinto de segurança, ele fica sujeito a vários sinais e sintomas, a chamada síndrome de suspensão inerte. O pedal de emergência é criado para dar suporte ao trabalhador que está suspenso nessa situação, criando um apoio para facilitar a circulação do sangue nas pernas
e diminuir o desconforto e os agravantes da síndrome, enquanto aguarda o resgate. Soluções nos trabalhos em altura. Para trabalhos em altura, em que exista a necessidade de longos períodos suspensos, são requeridos assentos de suspensão, que evitam o represamento do sangue e diminuem a compressão das fitas do cinturão de segurança contra as veias e as artérias femorais, principalmente. Bom, chegamos ao final de mais um treinamento. Vamos agora fazer uma pequena provinha. Boa sorte a todos!